da contribuição da empresa. Artigo 22. A contribuição a cargo da empresa destinada à Seguridade Social, além do disposto no artigo 23, é de: inciso 1, 20% sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais, sobre a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato, ou ainda de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. Inciso 2. Para o financiamento do benefício previsto no artigo 57 e 58 da Lei 8.213 e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho sobre o total das remunerações pagas ou creditadas no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos. Alínea A. 1% para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de acidentes do trabalho seja considerado leve. A linha B, 2% para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja considerado médio. A linha C, 3% para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja considerado grave. Inciso 3, 20% sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título no decorrer do mês aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviços. Parágrafo 1º. No caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros privados e de crédito e entidades de previdência privada, abertas e fechadas, além das contribuições referidas neste artigo e no artigo 23, é devida a contribuição adicional de 2,5% sobre a base de cálculo definida nos incisos 1 e 3 deste artigo. Parágrafo 2º. Não integram a remuneração as parcelas de que trata o parágrafo 9 do artigo 28. Parágrafo 3º. O Ministério do Trabalho e da Previdência Social poderá alterar, com base nas estatísticas de acidentes do trabalho apuradas em inspeção, o enquadramento de empresas para efeito da contribuição a que se refere o inciso 2 deste artigo, a fim de estimular investimentos em prevenção de acidentes. Parágrafo 4º. O Poder Executivo estabelecerá, na forma da lei, ouvido o Conselho Nacional da Seguridade Social, mecanismos de estímulo às empresas que se utilizem de empregados portadores de deficiências física, sensorial ou mental, com desvio de padrão médio. Parágrafo 6º. A contribuição empresarial da associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional destinada à Seguridade Social, em substituição à prevista nos incisos 1 e 2 deste artigo, corresponde a 5% da receita bruta decorrente dos espetáculos desportivos, de que participe em todo o território nacional, em qualquer modalidade desportiva, inclusive jogos internacionais, e de qualquer forma de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade,
propaganda e de transmissão de espetáculos desportivos. Parágrafo 7º. Caberá à entidade promotora do espetáculo a responsabilidade de efetuar o desconto de 5% da receita bruta decorrente dos espetáculos desportivos e o respectivo recolhimento ao Instituto Nacional do Seguro Social no prazo de até 2 dias úteis após a realização do evento. Parágrafo 8º. Caberá à associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional informar a entidade promotora do espetáculo desportivo todas as receitas auferidas no evento, discriminando-as detalhadamente. Parágrafo 9. No caso de a associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional receber recursos de empresa ou entidade a título de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos, esta última ficará com a responsabilidade de reter e recolher o percentual de 5% da receita bruta decorrente do evento, inadmitida qualquer dedução no prazo estabelecido na linha B, inciso 1, do artigo 30 desta lei. Parágrafo 10. Não se aplica o disposto nos parágrafos 6 ao 9 às demais associações desportivas que devem contribuir na forma dos incisos 1 e 2 deste artigo e do artigo 23 desta lei. Parágrafo 11. O disposto nos parágrafos 6º ao 9 deste artigo aplica-se à associação desportiva que mantenha equipe de futebol profissional e atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens e serviços e que se organize regularmente segundo um dos tipos regulados nos artigos 1039 a 1092 da Lei 10.046, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil. Parágrafo 11-A. O disposto no parágrafo 11 deste artigo aplica-se apenas às atividades diretamente relacionadas com a manutenção e administração de equipe profissional de futebol, não se estendendo às outras atividades econômicas exercidas pelas referidas sociedades empresariais beneficiárias. Parágrafo 13. Não se considera como remuneração direta ou indireta, para os efeitos desta lei, os valores despendidos pelas entidades religiosas e instituições de ensino vocacional com ministro de confissão religiosa, membros de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa em face do seu mistério religioso, ou para sua subsistência, desde que fornecido em condições que independam da natureza e da quantidade do trabalho executado. Parágrafo 14. Para efeito de interpretação do parágrafo 13 deste artigo, inciso 1, os critérios informadores dos valores despendidos pelas entidades religiosas de instituições de ensino vocacional aos ministros de confissão religiosa, membros de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa não são taxados, e sim exemplificativos. Inciso 2. Os valores despendidos, ainda que pagos de forma e montante diferenciados em pecúnia ou a título de ajuda de custo de moradia, transporte, formação educacional, vinculados exclusivamente à atividade religiosa, não configuram remuneração direta ou indireta. Parágrafo 15. Na contratação de serviços de transporte rodoviário, de carga ou de passageiro, de serviços prestados com a utilização do trator, máquina de terraplanagem, colheitadeira e assemelhados, a base de cálculo da contribuição da empresa corresponde a 20% do valor da nota fiscal, fatura ou recibo, quando esses serviços forem prestados por condutor autônomo de veículo rodoviário, auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário, bem como por operador de máquinas. Artigo 22-A. A contribuição devida pela agroindústria, definida
para os efeitos desta lei, como sendo o produtor rural pessoa jurídica, cuja atividade econômica seja a industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de terceiros, incidente sobre o valor da receita bruta, proveniente da comercialização da produção, em substituição às previstas nos incisos 1 e 2 do artigo 22 desta lei. Inciso 1. 2,5% destinados à Seguridade Social. Inciso 2. 0,1% para financiamento do benefício previsto nos artigos 57 e 58 da Lei nº 8.213 e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade para o trabalho decorrente dos riscos ambientais da atividade. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo não se aplica às operações relativas à prestação de serviços a terceiros, cujas contribuições previdenciárias continuam sendo devidas na forma do artigo 22 desta lei. Parágrafo 3º. Na hipótese do parágrafo 2º, a receita bruta correspondente aos serviços prestados a terceiro será excluída da base de cálculo da contribuição de que trata o caput. Parágrafo 4º. O disposto neste artigo não se aplica às sociedades cooperativas e às agroindustriais, de piscicultura, carcinicultura, suinocultura e avicultura. Parágrafo 5º. O disposto no inciso 1 do artigo 3º da Lei 8.315 não se aplica ao empregador de que trata este artigo, que contribuirá com o adicional de 0,25% da receita bruta proveniente da comercialização da produção, destinado ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Parágrafo 6º. Não se aplica o regime substitutivo de que trata este artigo à pessoa jurídica que, relativamente à atividade rural, se dedique apenas ao florestamento e reflorestamento, como fonte de matéria-prima para a industrialização própria mediante a utilização de processo industrial, que modifique a natureza química da madeira, ou a transforme em pasta celulósica. Parágrafo 7. Aplica-se o disposto no parágrafo 6º, ainda que a pessoa jurídica comercialize resíduos vegetais ou sobras, ou partes da produção, desde que a receita bruta decorrente dessa comercialização represente menos de 1% de sua receita bruta proveniente da comercialização da produção. Artigo 22b. As contribuições de que tratam os incisos 1 e 2 do artigo 22 desta lei são substituídas em relação à remuneração paga, devida ou creditada ao trabalhador rural contratado pelo consórcio simplificado de produtores rurais de que trata o artigo 25A, pela contribuição dos respectivos produtores rurais, calculada na forma do artigo 25 desta lei.